No episódio anterior, vocês viram o passeio que o Domênico fez conosco em Chioggia e também porque decidimos não voltar para a Croácia. Nesse episódio, vocês vão ver como foi presenciar a segunda maior enchente na Laguna de Veneza e também as últimas cenas que eu filmei com meu celular antes dele ir para o fundo do mar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Para ele descer, comendo a pizza e vai lá comprar estufeta a gás. Oh meu Deus. Não adianta ir contra quando uma coisa não dá certo, não adianta você ficar lutando contra. Nosso gerador tinha dado pau, também em função do vento Scirocco, que vem hoje à noite, muito forte. A gente foi um dos motivos também, aliás, dos principais motivos para a gente ficar aqui. E realmente hoje deu pau de vez, o nosso gerador não está funcionando. Por conta disso, a nossa estufeta elétrica também não funciona e o Freire foi comprar hoje uma estufeta a gás. Porque senão a gente fica muito gelado aqui dentro do barco, né? E hoje a água está altíssima. Com essa maré alta, foi difícil sair com os cachorros, porque o barco fica muito acima do nível dali da onde a gente desembarca. Aí o Freire foi segurar o X, se enroscou no cabo da defensa, foi o X pra água, ele quase caiu também. Mas enfim, a água não para de subir, não para de subir. Estão falando em 40 centímetros, passa um carro aqui avisando, atento, água alta, e aí ele fala o quanto a água sobe. E à noite vai subir mais, às 10h30 da noite. Então sai com os meninos depois à tarde e aí fica quietinho por aqui. Problema resolvido. Freire comprou uma estufeta a gás. Vai um gás aqui dentro e ela aquece. Não é aconselhável dormir com ela ligada, mas durante o dia aqui a gente vai ficar, pelo menos não depende do gerador, vai ficar bem quentinho, né? E aí, amorzão? Espero que sim. Olha só, a gente teve o privilégio de receber o Deni e a Sara. Eles trouxeram uma pizza maravilhosa pra gente, foi uma noite incrível. E ele que abastece o nosso barco aqui de peixe. Não, tratamos bem ele, porque o peixe é dele, hein? Fala pro poerote, fala. O Deni é pescador há 38 anos e ele tava contando pra gente que ele tem tudo mapeado no computador dele. Navios romanos que afundaram, ele sabe onde fica. Avião de guerra, mísseis que ele já encontrou. Ele já pegou uma mina no mar, porque ele pesca de arrasto, pesca de camarão, pesca de fundo de arrasto. Então ele já pegou míssil, já pegou várias coisas e ele entrega para o museu, né? E esse navio romano que está afundado está a 5, 6 metros só de profundidade, perto da entrada do porto, mas ele não conta para ninguém o ponto exato. E ele falou que a qualquer momento ele vai lá mergulhar e ver o que ele encontra lá. Então, a informação que a gente sempre teve do Adriático, que é um piscinão. Não é um piscinão. Não. Amanhã nós temos 52 nós de vento, 4 metros e meio de onda, né? E conversando com o Deni falou, ó, não é que é 4 metros e meio e é o mar grosso, não, é um mar que não dá para navegar, ele falou. É um mar que a onda vem de todos os lados, é picado, é difícil, é grosso mesmo. Os filhos deles têm 2 barcos de 23 metros, são barcos grandes, e ele sempre está falando para os filhos, ó, respeita porque é dificílimo. E tanto é que quando a gente estava pensando em sair, ele foi a primeira pessoa que falou, não vá. Não saia porque vocês não sabem, o mar fica grosso de uma hora para outra.
Tem o Scirocco. O Scirocco é um vento que vem do sul, né? Ele canaliza ali e ele aperta entre as montanhas que tem da Itália e da Croácia. Então ele forma um funil. Quando ele chega aqui em cima, a maré sobe 1 metro, né? Porque ele aperta o mar e não tem para onde sair o mar, e ele aperta, sobe a maré 1 metro aqui, né? E o mar aqui em cima fica muito grosso. O vento tá chegando, ó, mas olha a velocidade da maré. Não dá pra ver direito, mas olha, corre muito rápido. Enchendo ali, ó, enchendo o canal. Isso aqui vai ficar tudo vai transbordar tudo de água aqui daqui a pouco. É muita água que sobe, muita água. Já tocou o alerta aqui, ó. Tá desse jeito aí, ó. Rajada nos 50 por aí, né? E já tocou o alerta do maré de 1 metro e pouco. Nós estamos agora a 8 e pouco da noite e a maré tá subindo desse jeito aí, ó. Olha o jeito que a maré tá subindo. A previsão dela é subir até as 10h30. Então você imagina, aquele carro vai ficar com água pela porta, aquele carro ali, né? Então nós já demos uma ajeitada aqui nas defensas, estamos colados nos pau aqui e vamos ficar acordados, porque o pau tá comendo. Isso porque nós estamos abrigados, nós estamos aqui por dentro da cidade. Tudo alagado. Ai, que frio. O barco durante a manhã, quando a gente acorda, tem tanta umidade de escorrer água. Olha isso, fica tudo molhado, teto, parede. A gente realmente está precisando de um desumidificador aqui. Gente, meu TPM esse mês estava demais, nem eu tava me aguentando. Aí o Freire falou assim: você ficou com vontade de se bater, né? Como é que é? Bater? Se estapear. Se estapear. Aí você falou assim, é tão simples, como é que eu ia resolver? Não, se estapear o braço direito ia bater no esquerdo. Era tão fácil, é só bater pau. Vuoi questi? Da mangiare, questi qua, li vuoi? Ah, esse Essa daí, ó. Linguada. Sim, olha são aqui que piccoli da far eles friggere. pescaram aqui, Sono eu grandi. acho que é lá da Sim. época romana. E aí a gente vai rolar um macarrãozão aqui pra gente. O Deni e a Sara fizeram, ó. Aqui nos nossos vizinhos. O barco aqui. Olha que maravilha. Faccio i video qua. Sai cos'è questa? Sai cos'è questa qua? Sì, questa è l'espongia di mare. No? No? Quella nascono questi. Ah, sì? Poi si mangia. mette a cuocere acqua, basta, un po' di sale, via, olio, pepe e sale. Ontem meu celular foi pro fundo do mar, eu já chorei bastante, já fiquei muito chateada, mas tinha que ser assim, aconteceu e tudo bem. A memória vai ficar dentro da gente, tudo que a gente viveu, e isso não vai se apagar. Ontem a gente estava aqui, o Dino e o Deni, que são nossos vizinhos aqui, eles tinham acabado de chegar de pesca e falaram, não, vou fazer uma macarronada para vocês, e a gente foi lá, a gente estava conversando, dando risadas, se divertindo, e na hora de eu desembarcar ali, o celular estava no bolso e eu só vi o celular caindo na água. Não tinha feito backup, eu procrastinei isso serviu de lição também pra eu não procrastinar as coisas, se tiver que fazer na hora. Eu já devia ter feito o backup disso tudo, não fiz, não adianta, não vou me
me martirizar, me culpar por isso, o que aconteceu, paciência, e é isso aí. Bola pra frente, vou fazer outras imagens, vou contar a história de uma outra maneira, quem sabe até mais legal. E é isso, né, mozão? Mozão. Chioggia, l'Acqua Alta. L'Acqua Alta, de novo. Foi ali. Na hora que eu subi ali, meu celular caiu no vão entre esses dois barcos e foi lá pro fundo do mar. E aqui continua a Água Alta, continua tudo cheio, o bar do Luiz está lotado de água. Mais um dia de Água Alta, para vocês olharem como é que tá o barco aqui. E as pessoas andam normal, como se nada tivesse acontecendo. Tomar o capúcio do Luigi. É uma coisa simples tomar o capúcio do Luigi. Andiamo a tomar um capúcio do Luigi. Botando pé aqui. Não, tô tranquilo. Bom, olha ali, ó. A Água Alta continua, o nosso barco, como tá alto, ele tá acima do nível aqui da calçada, tá tudo cheio de novo, e agora a gente vai dar uma andada pela cidade e ver qual que é o estrago aqui. O bar do Luigi tá lotado de água. Là lo ieri. Ah, Là lo ieri, vedi fino qua. Fino qua, allora io sottomarina sì. Il sottomarino è di più. No, quasi uguale. Quasi uguale? Sì, No. quasi uguale. Pior é que para eles têm duplo trabalho, a casa deles também enche de água. Então eles limpam o bar, vão para casa na hora do almoço, limpa a casa, volta, limpa o bar, porque depois tem a Água Alta à tarde. Chega em casa, tem que limpar a casa de novo 2 vezes por dia, os 2 lugares, o trabalho é a casa. Lopo lavolo para eles que são chineses, e eles falam lopo lavolo. Coitados, é muito trabalho. E eu aqui de cavalo, querendo descer. É muita água. Hoje estamos aqui gravando com esse quarto e olha aqui, a minha bota já encheu, passou do limite, né? E eu não tenho daquela bota grande, né? Olha, a bota do freire transbordou ali, ó. O negócio é assim, ó. O pessoal usa uma veste que é completa, bota tudo, ou uma bota que vai até o quadril, entendeu? Gente, olha a praça como é que tá. Tá tomada de água, olha ali. E agora? Pessoal, ali com a água, tudo coberto. E ali sai mais água. E eu aqui no colo do freio. Uma coisa que acontece todo inverno, né? Junto ao vento Scirocco, mas maré de lua. E maré de lua, você sabe, a água já é alta. Como há o vento que vem do sul da Itália, acontece isso aqui, um prejuízo muito grande para todo o comércio da cidade. Estão todas fechadas, lojas todas fechadas, e é um grande problema, um grande prejuízo para a cidade. Tô indo com cuidado aqui, porque tá quase no limite da minha bota. Vou tentar ficar aqui no alto para conseguir filmar um pouquinho mais. Ali eles colocam as bombas, ó, para tirar a água de dentro, porque encheu tudo de água. Olha isso. E eu aqui com o maior cuidado pro celular não cair na água de novo, né? Então eu tava no colo do freire, de cavalinho, eu fiquei meio em pânico. Eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, perder outro não.
E tá esse negócio, pensa, cria, então tem que tomar cuidado no que pensa. Eu fiquei com tanto, na verdade, por várias semanas, eu tava com medo de perder o celular, de cair na água e realmente ele atrás de mim. E realmente aconteceu isso. O celular caiu na água, porque a gente fica pensando muito numa coisa, fica com medo de acontecer alguma coisa, e é aí que as coisas acontecem. Começamos tudo do zero de novo. Thaisa sem telefone, né? Aqui nós estamos vendo uma loja, olha o corredor aqui de dentro. Aqui estavam uns jornalistas fazendo uma entrevista com o dono da pizzaria e ele estava contando um pouco que o governo ficou de fazer uma contenção e foram vários anos para fazer e não foi feito, dinheiro desviado, essas coisas que a gente já está acostumado, né? Já conhece bem. E agora parece que as obras vão reiniciar, mas é aquela história, né? Depender de política. Amor, tem água aí dentro. Nossa, olha isso. Amor, vai nascer sapo aí. Na lagoa. A maré já tá escoando, ó. Descendo rápido. Olha como já desceu. E essa história não acabou. No próximo episódio vocês vão ver ainda o que enfrentamos com a Aqua Alta em Chioggia e também cenas inéditas e na íntegra do resgate do meu celular. Não percam, está imperdível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.